Olha aí a hora certinha para você, 4h19, boa tarde. Bem, Patrícia, você louvando a Deus, você dá essas notas assim bem agudas. Como é que foi essa preparação para você, essa técnica? Dá umas dicas pra gente aí, muita gente está ouvindo a gente aí, muitas irmãs gostam de cantar também, né? De repente dá uma técnicazinha assim bem disfarçada. De repente você chega numa igreja, como é que é você chegar numa igreja? Ah, nossa irmã Patrícia tá aí, vamos cantar. A irmã Patrícia vem aqui louvar a Deus. Aí você consegue dar aquela voz aguda ainda? A gente tem uma preparação que a gente faz antes de estar indo para as igrejas. A gente faz um aquecimento, faz uma preparação,zinha, entendeu? Um aquecimento. No carro já vai aquecendo também? Um exercício de respiração. O meu esposo, ele fala, ai, Patrícia, por que você não aqueceu em casa? Eu falei, porque não deu tempo. Em casa é uma correria com as crianças, né? Fazendo as coisas de casa, eu já chego do trabalho, já tem um monte de coisa para fazer. Aí, às vezes, muitas das vezes, não dá tempo de aquecer ali, né, aí em casa, né? Aí, o que eu faço? No carro, caminho para a igreja, eu já vou aquecendo. Faço meus exercícios. Já vou aquecendo ali, fazendo os exercícios de relaxamento. Aí, ai, meu Deus, já vem você com esses exercícios aqui dentro do carro. Aí, às vezes, o vidro tá aberto, ele vai lá, fecha o vidro todinho, que é para poder ninguém. É bem engraçado. É interessante, mesmo, é bem isso. Interessante. A nossa... Assim, o senhor perguntou, né? Como foi que eu comecei, assim, essa preparação toda. Mas foi um verdadeiro milagre de Deus. Eu posso dizer isso com toda certeza. Eu estar cantando. Primeiro porque eu era muito tímida, como eu falei no começo aí do programa. Eu era uma pessoa muito tímida e eu morria de vergonha quando alguém me chamava para dar uma palavra, para cantar alguma música, para fazer alguma coisa. Eu morria de vergonha. E eu me lembro que comecei, assim, dentro da igreja, o meu ministério de música começou depois que eu assumi o departamento de adolescentes. E minha história é uma história muito longa, então acho que nem daria para vamos tentar para contar, claro, né, até o final do programa, até as 5. Mas assim, nós viemos de uma família assim bem humilde, né? E passamos por situações muito constrangedoras, muito difíceis mesmo na vida, por não ter uma condições financeiras muito boa, assim, muito agradável. Então, passamos por rejeição, por humilhações, tanto eu quanto minha família. E muitas das vezes nós íamos estudar sem dinheiro para comprar um lanche, entendeu? Usando roupa, às vezes, emprestada de alguém, roupa doada de alguém. Muitas das vezes a gente ia sem um tênis para calçar, naquela época era quichute, né? Quichute. Ou senão a gente, às vezes, até minha mãe conseguia comprar. Minha mãe, eu sou a quinta de 9 filhos que minha mãe teve. Então, para minha mãe também era muito difícil. E passamos por situações muito desagradáveis. E eu me lembro que nós éramos de uma igreja e lá tinha um grupo de adolescentes. Nós fomos criados dentro da igreja. Então, a gente foi criado no meio da música, né? Porque nessa igreja tinha uma banda de música, uma banda grande, bonita. E tinha ali um grupo de adolescentes, e eram 60 adolescentes. E trabalhava juntamente com a orquestra, não cantava com playback, cantava com a orquestra. E tínhamos 2 excelentes maestros. E eu achava lindo quando esses maestros chegavam na frente, né, do departamento para poder ensaiar, ou para poder reger ali nos dias de culto. E achava muito bonito aquilo dali. E eu chegava em casa e eu ficava tentando imitar eles, entendeu? Não sabia que Deus já estava me preparando para poder também vir a trabalhar com os adolescentes. Isso. Então eu chegava ali em casa, eu ligava o rádio e eu separava as vozes assim. Uma parede era o contralto, a outra era o soprano, a outra era o tenor, a outra era o baixo. Botava a música e ficava regendo as paredes. Até que um dia, um culto de adolescente, a igreja estava cheia, e o maestro, ele não foi porque ele foi fazer uma prova fora do Rio de Janeiro e não deu tempo de voltar. E o outro maestro, eu acho que tinha adoecido, e ele também não foi. E o líder desceu desesperado. Meu Deus. E ele começou a perguntar, meu Deus, quem vai reger os adolescentes? Aí foi perguntando um por um. Eu fui a última pessoa que ele perguntou, mas o tempo todo eu ficava assim, ai Deus, eu queria tanto reger. Ai, faça com que ele me peça. Aí eu queria muito. E quando ele chegou perto de mim, aí eu falei pra ele, não, eu quero sim. Aí ele
quer? Tem certeza? Tem, eu quero sim. E eu fui ali pra frente do grupo, me tremia todinha, né? Fiquei toda nervosa na hora. Deus. Mas fui ali e os adolescentes naquele dia cantaram 2 louvores e eu consegui reger os adolescentes juntamente com a orquestra. E no final do culto, o líder virou para mim e falou assim: nossa, você regeu muito bem, você quer ser uma das regentes dos adolescentes? Eu falei, quero sim. Então ali começou a minha história de música, porque eu não queria fazer feio, eu queria dar o meu melhor para Deus, eu não queria fazer nada de qualquer maneira, apesar de que eu sempre me vi como uma pessoa que tem um pouco de facilidade de pegar determinadas músicas pela rádio, assim, bota na rádio, consegue pegar algumas alturas de notas, eu tenho essa facilidade. Pois. Mas ali eu falei, não quero fazer nada de qualquer maneira, eu quero estudar música e eu quero dar o meu melhor para o Senhor Jesus. Então eu falei, vou entrar na aula de música. Foi aí que eu procurei o maestro Arthur, né? Isso. E ele também, conhece ele? Não. Arthur Costa Filho, excelente maestro, excelente professor, excelente homem de Deus. Ele é pastor hoje em dia. E ele, ali conversando com ele, falei que eu queria estudar música. Ele falou, então tá, vou te matricular aqui na escola de música. Eu comecei a estudar música ali com ele. Na hora de tocar, eu queria sax, fiquei uns 2, 3 anos estudando teoria naquela época. Naquela época era assim, você ficava 2, 3, 4 anos estudando teoria para depois pegar o instrumento. Isso. Então só pegava o instrumento quem era perseverante, quem ficava até o final. É verdade. Muitos saíam, muitos desistiam, porque música realmente é muito complicada, é muito difícil. Mas aí eu falei, aí ele virou para mim e falou assim, Patrícia, qual o instrumento que você quer? Eu falei, eu quero sax. Ele falou, poxa, irmã Patrícia, não tem sax, mas nós temos uma clarineta. Nem sabia que instrumento era esse, clarineta. Falei para ele, mas eu não queria estudar clarineta não, eu queria estudar sax. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, tem uma clarineta aqui, segura ela um instantinho. Aí foi lá, pegou o instrumento, abriu a caixa e botou na minha mão, para eu poder segurar. Falou, agora você dá uma sopradinha. Ele realmente um homem muito usado por Deus. E excelente professor. E conseguiu me convencer. Aí ele virou para mim e falou assim, dá só uma sopradinha, só para você ver como é que é. Aí eu, ai meu Deus, eu por dentro, ai meu Deus, eu não quero esse instrumento, eu quero sax. Mas fui lá e dei aquela sopradinha no instrumento, aí ele virou, meu Deus, esse é o instrumento de Deus para você. Aí eu fiquei parada assim, olhando para ele. Olha, muitos tentam dar essa sopradinha no instrumento e não conseguem. Você já chegou tocando. Pronto. Jesus. Esse vai ser o teu instrumento. Pode levar para casa, o instrumento era da igreja, né? Pode levar para casa, pode começar a estudar ele, porque esse vai ser o seu instrumento. E você vai ver, você vai muito longe com esse instrumento aí. Jesus. Aí eu peguei o instrumento, tá bom. Conseguiu me convencer. Levei o instrumento para casa e comecei a estudar música. Aí eu fiquei estudando. E de terceira clarineta dentro da banda da igreja, eu passei rapidamente para primeira clarineta solista. Eu estudava muito, às vezes eu estava 7 horas, 8 horas, eu me dedicava muito. Dedicou bastante, né? Só que infelizmente, né, a gente acaba encontrando algumas barreiras, né? Na nossa vida é assim, às vezes parece uma dificuldade, né? Parece uma barreira, tudo para tentar desanimar, tirar você do seu objetivo, tentar te parar. Então mudou o maestro, e o maestro que entrou, acho que ele não simpatizou muito comigo, e um determinado dia ele me chamou e falou comigo, olha Patrícia, eu vou pegar o instrumento de volta, porque eu não quero mais você na banda. Você era solista, a primeira clarinetista. Pois é. E eu fiquei meio triste, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada ali naquele momento, comecei a chorar ali, mas ele não teve pena, pegou o instrumento. Meus pais não tinham condições de comprar um instrumento. E eu me lembro que uma amiga ficou sabendo da minha situação e falou, olha, tem um irmão aqui em Bangu, da igreja de Bangu, que tem violino, se você quiser, a gente consegue para você, emprestado. Sim, eu quero. E ela conseguiu o instrumento. Então, como eu sempre falo, quando eu vou ministrar, né, quando eu vou contar um pouco do meu testemunho nas igrejas, que alguns pastores pedem para eu contar, eu sempre falo isso. Esse versículo é muito importante para mim. E eu vou falar isso para você agora. Querido ouvinte, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças, mas sempre dando o seu melhor para o Senhor Jesus. Porque quando você dá o melhor para Deus, Deus dá o melhor para você. Então eu peguei aquele violino,
não era um instrumento, eu não sonhava, nunca sonhei em tocar violino, mas comecei a estudar. E eu me lembro que meus pais não tinham condições de pagar a aula de violino para mim. Eu nunca paguei nenhuma aula. Acredite se quiser. Todas as aulas que eu tive, foi Deus abrindo as portas para mim. Então eu comecei estudando clarineta. Isso. E tinha um professor, que na época era o Leviston, muito bom, ele era do bombeiro, excelente professor também, porque o professor Arthur Costa Filho, ele era o maestro da banda, sabia tocar todos os instrumentos, mas dentro dessa banda tinha alguns músicos que davam a aula específica, de clarineta, de trompete, de trompete. Então ele me enviou para o Leviston. E o Leviston, o professor Leviston, na época ele também cobrava, mas para mim ele não cobrou. Jesus. Ele falou, não vou te cobrar. Tanto porque se ele cobrasse eu não ia poder fazer aula, porque eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de pagar. Então eu estudei de graça com ele. E quando chegou na época do violino, antes de eu ir para a escola de música, o FRJ como ouvinte, eu cheguei a estudar em Bangu. E o professor de Bangu também cobrava, só que para mim ele dava aula de graça. Olha, Deus abrindo porta. Deus sempre cuidou. Sempre conduzindo. Quando você tem aquele compromisso, quando você tem o carinho com a obra do Senhor, Deus ele trabalha de uma maneira muito linda na nossa vida. Ele abre portas. Ele abre portas, de alguma maneira, ele tenta fazer com que a misericórdia dele, a graça dele, alcance aqueles que buscam a ele. E foi o que aconteceu comigo ali. E o maestro lá de Bangu, me dando aula, mas não era um profissional no violino. E eu cheguei a uma determinada etapa ali com ele, que ele mesmo me virou para mim e falou, acho melhor você, de repente, procurar um professor que vai poder te ensinar um pouco melhor, passar coisas que eu não posso mais passar. E uma amiga minha ficou sabendo e falou comigo assim, poxa, Patrícia, lá na escola de música tem professores que dão aula, né, de graça também, para alunos, ouvintes. Chega lá, tenta falar com eles. E eu fui na UFRJ. Fui lá e procurei uma professora lá, que era a Marilis, e comecei todo dia eu perturbava ela, por favor me dê aula, eu quero ter aula, eu preciso ter aula com a senhora. E eu ficava na porta da sala, da sala de aula, e eu ficava ali escutando ela dando aula para os outros alunos. Eu ficava, meu Deus, eu quero estudar com ela, ela toca muito bem, eu preciso estudar com ela. E um belo dia, eu acho que também ela deve ter pensado assim, ai meu Deus, essa garota é muito chata, vou me livrar dela, vou dar um jeito de me livrar dela. Ela foi e falou, poxa, Patrícia, vem cá, entra aqui, pega o teu instrumento, pode montar o teu instrumento e toca aí alguma coisa aí. Aí eu comecei a tocar uma musiquinha lá pra ela falou, poxa, tá bom, eu vou te dar aula, vem tal dia que a partir de hoje eu vou te dar aula. Jesus. Como ouvinte, que era muito difícil a pessoa conseguir ter aula, e a Marilis era uma das melhores professoras da UFRJ, e ela me deu aula ali como ouvinte. Eu fiquei 4 anos estudando violino, e fazia alguns bicos, tocava em alguns casamentos, mas eu queria um emprego fixo, eu precisava de ter carteira assinada, entendeu? Eu queria dar prosseguimento à minha vida, claro, com um emprego que eu pudesse ter uma certa garantia ali, todo mês, ter o meu certinho. Eu queria ajudar minha família também. Então, um amigo virou e falou, poxa, Patrícia, tá sabendo que abriu o concurso para a Banda Sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, eu tô sabendo, mas só que tem tanta gente boa fazendo a prova, né? E eu não tenho instrumento, não é instrumento de sopro, não tem violino lá não, né? Não, lá não tem violino. Mas você não já chegou a estudar clarineta? Já, mas eu não tenho clarineta. Ué, vê se você consegue emprestado de alguém, né? Para você poder estar fazendo esse concurso. Eram 8 vagas. E a inscrição era R$80. E na época eu também não tinha, além de eu não ter o dinheiro para comprar o instrumento, eu também não tinha o dinheiro para pagar a inscrição, que era R$50, que naquela época era bastante, né? Nós estamos falando que de 97, 98, isso aí é muito dinheiro. É verdade, é assim. E eu não tinha condições de pagar aquela inscrição. E além do mais, eu escutei algumas pessoas falarem para mim, poxa, mas aí eu comecei a pedir emprestado esse dinheiro, né? Mas aí se eu te emprestar e você não passar na prova, você não vai ter como me pagar esse dinheiro. Mas eu vou pagar sim. E foi muito difícil. E eu me lembro que eu ia fazer uma apresentação em uma orquestra lá em Nova Iguaçu.
E esse maestro dessa orquestra, ele trabalhava como gerente de um banco. Aí eu falei, liguei para ele e falei, maestro, eu precisava que o senhor me adiantasse o meu cachê. O cachê era R$50 na época. Eu precisava que o senhor me adiantasse esse cachê. Aí ele falou, pô, Patrícia, eu não costumo fazer isso não, porque a gente aqui trabalha com patrocínios e ainda não depositaram o dinheiro de vocês. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu falei, poxa, eu preciso fazer esse concurso da Guarda Municipal. Por favor, me ajuda, eu preciso da ajuda do senhor, me empresta esse dinheiro e eu faço a apresentação, aí ao invés do senhor me pagar, o senhor não me paga. Eu insisti tanto que ele falou, então vem aqui tal dia na rádio, lá no banco. Eu fui lá, procurei ele e ele me deu aqueles R$50 ali. E ali naquele momento eu fiz a inscrição, fui lá, corri, fiz a inscrição, já estava dentro do banco, fiz a inscrição, só que não tinha o instrumento. Então, estava com a inscrição paga, mas não tinha o instrumento para fazer a prova. Então, eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus, Deus, eu preciso de um instrumento. Eu comecei a falar com outro clarinetista que tinha um instrumento, e muitas das vezes, quando eu chegava perto dele para falar se podia me emprestar o instrumento, ele já vinha com uma palavra de derrota na minha vida, de pessimismo, tipo, mas você vai fazer a prova, mas fulano de tal, que é do Teatro Municipal, vai fazer prova. Fulano de tal, que é muito reconhecido como clarinetista, toca X no espaço, vai fazer a prova. São quantas vagas? São 8 vagas. Você acha que você vai passar? Vamos falar sério. Você acha que você tem chance? Meu Deus. Imagina se eu tivesse escutado essas vozes diabólicas, porque isso aí eu posso dizer para você com toda certeza, tá? São pessoas enviadas pelo demônio mesmo. Entendeu? Para tentar desanimar a pessoa e tentar impedir que a pessoa seja abençoada por Deus. É verdade. Então, se a gente parar e der ouvido para essas pessoas, a nossa vida vai ser só de derrota e de fracasso. Então, para você que está escutando aí, para você tanto na rádio, como aí também aí no Facebook, pensa, deixa eu só te falar uma coisa, e que isso fique gravado na sua mente. Não deixe ninguém destruir ou tentar te parar. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Sempre, em todos os lugares, sempre vai existir aquelas pessoas que são melhores do que você e aquelas que são piores. Mas se a sua vida estiver sobre a rocha que é Cristo, se você tiver aí intimidade, comunhão com Cristo, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Entendeu? Pode ser difícil, no começo pode parecer impossível, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele é Deus do impossível. E operando Deus na nossa vida, ninguém, jamais, nunca vai conseguir impedir. Então, pedi a ela, mãe, por favor, me empreste um dinheiro. E eu me lembro que minha mãe, ela estava passando uma situação um pouco complicada financeiramente. E meu pai tinha recebido o pagamento, mas só que aquele dinheiro era para pagar... era todo para pagar as contas que já estavam atrasadas e que já tinha até recebido alguns avisos que ia cortar a luz, que ia cortar a água. Minha mãe estava passando uma situação difícil. Eu comecei ali a clamar a Deus e pedir a Deus, por favor, me ajuda, eu preciso desse instrumento. E nós morávamos, meus pais até ainda moram lá, é uma rua um pouco assim descida, né? Uma ladeirinha. E quando minha mãe chegou lá embaixo, eu fiquei em cima chorando. E quando minha mãe chegou lá embaixo, minha mãe sentiu de voltar e dar aquele dinheiro para mim. E ela voltou e me deu o dinheiro das contas dela. E eu peguei aquele dinheiro, chorando ainda. Falei, mãe, eu vou te pagar. Eu prometo que eu vou devolver tudo para a senhora. Ela falou, Patrícia, a única coisa que eu peço a você é que você passe nesse concurso. Amém. Eu falei, mãe, me ajuda em oração, porque eu creio que eu vou passar. Eu estou sentindo no meu coração. Condições eu não tenho, nenhuma. Mas eu estou sentindo no meu coração que eu vou ser aprovada nesse concurso. Então, fui lá, comprei o instrumento e fui até no centro da cidade. Eu não me lembro muito bem o nome da loja, mas era uma loja muito famosa. Mas eu não me lembro muito bem. Mas só que aí, quando nós compramos o instrumento, eu entrei dentro do ônibus. E ali, voltando para casa, muito feliz, agradecendo a Deus dentro do ônibus. Muito obrigada, Jesus. Eu não sabia o que fazia ali dentro do ônibus. Eu estava muito feliz, doida para chegar em casa, para montar o instrumento, para começar a tocar. Tinha um senhor sentado na minha frente.
E do nada, sem eu fazer nada para ele, nada. Simplesmente, ele levantou, olhou para mim e cuspiu na minha cara. Meu Deus. Cuspiu na minha cara. Do nada ele cuspiu na minha cara. Eu fiquei calada, limpei o rosto, tirei o cuspe dele, limpei o rosto, fui para casa. Que prova, hein? Naquele momento, eu ainda não estava entendendo o que tinha acontecido ali, o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas para nós, com o passar do tempo, Deus me fez lembrar dessa ocasião. É uma ocasião que é muito difícil a gente esquecer. E ali a gente vê a fúria de Satanás. É, sim. Entendeu? Ele tentou de tudo. Que eu não conseguisse o instrumento, que eu não tivesse coragem para fazer a inscrição, que meus pais não pudessem realmente estar comprando aquele instrumento. E quando ele me viu com aquele instrumento ali na mão, entendeu? Aí ele foi ali e começou a tentar se manifestar através daquela pessoa, porque aquela pessoa, uma pessoa normal, né? Não costuma fazer isso, chegar e cuspir na cara do outro. Então, para ele fazer uma coisa dessa, realmente, ele ali foi muito usado pelo cão. É verdade. E eu voltei para casa ali, limpei o rosto, tudo bem. Ali dentro do ônibus eu até chorei ali caladinha. O ônibus estava vazio. Eu chorei ali caladinha, mas fui para casa, montei o instrumento, dobrei meu joelho, agradeci a Deus e falei: Deus, estou aqui com o meu instrumento, me ajuda a estudar, me dê força para estudar, me dê ânimo para estudar, me dê coragem para estudar, me dê coragem para enfrentar os desafios e me ajude a chegar na reta final. Eram 8 vagas, eu fiz aquele concurso e eu passei em último lugar, mas eu fui aprovada para a honra e glória do nome do Senhor. E o nome do Senhor foi ali glorificado. Amém. E a partir daí eu continuei com esse desejo de estudar. Cada dia, cada vez que eu estudava, mais aumentava o desejo de permanecer estudando. Eu estudava 10 horas, eu estudava, às vezes eu ficava o dia inteiro. E os meus vizinhos eram maravilhosos, porque clarineta, você sabe que é um instrumento alto demais. E quando você estuda, é diferente de você chegar e fazer um concerto. No estudo, às vezes você vai fazer um determinado trecho e o trecho não está saindo, não está limpo, então você vai ter que ficar voltando aquele trecho. Então você fica na clarineta que nem uma louca. Só Jesus. E a minha casa era bem coladinha com a casa do vizinho. Eu até me lembro que o cachorro, toda vez que eu pegava o instrumento para estudar, o cachorro ficava... Eu começava a estudar e o cachorro... Jesus amado. O cachorro ficava louquinho. Mas os vizinhos, graças a Deus, até nisso Deus trabalhou. Nós éramos os únicos evangélicos ali da nossa rua. Fomos muito perseguidos ali na nossa rua. Eu me lembro que uma vez o meu pai construiu um muro, levantou o muro estava molhado, mas deu a hora de ir para o culto. Meu pai falou... Vamos, gente, vamos, criança, que todo dia a gente ia para a igreja. Independente se tinha culto ou não. Mesmo que fossem sair do coral. Minha mãe era do coral. Então, todos os filhos iam junto com a minha mãe. Então, a minha mãe, ele falou, vamos, gente, tá na hora da gente ir embora. Tá na hora da gente ir para a igreja. E a gente foi se arrumar para ir para a igreja. E o muro estava lá no lugar. Nós saímos, meu pai deixou tudo ali, a coluna, tudo certinho ali. E nós fomos embora. Quando nós voltamos, o muro estava no chão. Porque os próprios vizinhos derrubaram o muro. Tinha vezes, meu pai chegou uma época que desistiu de pintar a casa. Desistiu de colocar vidro. Meu pai passou a colocar, naquela época, a janela era de madeira, né? Madeira. Em volta, né? E por dentro era aqueles vidros. Meu pai simplesmente desistiu de trocar o vidro de casa. Porque todas as vezes que ele colocava o vidro, que a gente saía para a igreja, quando voltava, a casa tinha sido apedrejada pelos vizinhos. Eles apedrejavam a nossa casa, eles pichavam a nossa casa, eles destruíam a nossa casa. Então, nós passamos uma situação muito difícil ali. Mas em relação a eu estudar, eles nunca se incomodaram. Que coisa. Eles nunca se... Então, aí a gente já vê o agir de Deus ali. A maneira linda de Deus trabalhar. Porque se eles começassem a perturbar, eu não ia ter onde estudar o meu instrumento. Então eu comecei ali a estudar, mais, cada dia eu estudava mais, cada dia eu me apaixonava mais pela clarineta e me apaixonava mais em poder estar fazendo. Eu gostava muito de fazer a obra de Deus. Na igreja também, Nossa, eu gostava. Quando os irmãos me chamavam para estar tocando, vai ter cantata de Natal, Patrícia, você pode... Posso. Tudo que era evento, eu tinha prazer de estar presente ali tocando. E eu me lembro que fui fazer a prova para a faculdade, né? Surgiu esse desejo no meu coração de estar fazendo a prova para bacharel,
na UFRJ, em clarineta, e eu também fui aprovada ali, comecei a fazer a faculdade de música, que também era muito difícil, ali tá entrando ali, e eu entrei, e comecei a estudar ali música ali, com um dos melhores professores de clarineta, que era o Cristiano Alves. Eu comecei com o Freitas, que também é considerado um dos melhores, só que ele se aposentou. Aí, nisso que ele se aposentou, entrou o Cristiano, que também é um professor excelente. E eu comecei estudando ali com ele, e começou a surgir dentro de mim o desejo de ser concertista. Eu achava lindo quando eu via uma pessoa tocando, né, à frente da orquestra. Né? O concertista, para quem não sabe, o concertista fica à frente da orquestra. A orquestra está atrás tocando e ele está fazendo o solo dele lá na frente, em pé, no microfone. E surgiu esse desejo no meu coração. E eu comecei a estudar para isso. E eu me lembro que eu não conseguia achar mais horário livre para poder estudar. Eu estudava, às vezes, olha só, às vezes eu estudava 7, 8, 9 horas por dia, e mesmo assim eu achava que era pouco. Eu comecei a ficar com esse negócio na cabeça, não, eu tenho que estudar mais, porque concertista estuda mais. E eu estava trabalhando na Guarda Municipal, então eu virei para o maestro lá da Guarda Municipal e falei para o maestro, o senhor deixa eu chegar mais cedo aqui? O expediente começava às 8. O senhor deixa eu chegar mais cedo aqui? Aí ele falou para mim, mas Patrícia, mas para que não? Porque eu preciso estudar. Porque aí eu saí da faculdade e a faculdade fechava 8 horas. Eu ficava na faculdade até as 8 horas, depois das 8 eu vinha para cá, estudava, depois eu ia para casa, dormia em casa, porque não tinha como dormir lá, e voltava cedinho para poder estudar antes do expediente. Aí ele falou para mim assim, olha, eu não costumo fazer isso com ninguém não, mas com você eu vou fazer. E ele me emprestou a chave do auditório, onde que a orquestra ensaiava, e eu comecei a montar essa rotina. Eu estudava direto lá na escola. E eu passei uma situação também muito difícil ali dentro, muitas perseguições, e teve um dia, uma época, que tinha um maestro, o nome dele era Moisés. Eu falo o nome dele porque ele foi uma pessoa que foi usada por Deus para vir chegar até mim, me pedir perdão, entendeu? E falar o que eu vou falar para vocês aqui, daqui a pouquinho. Ele virou para mim e começou a perseguição. Então, ele não podia me ver tocando, que às vezes ele chegava perto de mim e falava alguma coisa para me deixar triste, chegava perto de alguém, falava mal de mim para essa pessoa, falava mal de mim para o outro, falava mal de mim para o outro, e ficava aquele negócio ali um pouco desagradável. E ele estava estudando uma certa vez lá na escola, lá no meu trabalho. Isso. Ele virou, irmã Patrícia, eu posso falar uma coisa para a irmã? Eu falei, pode. Olha, eu estava com a minha banda em uma determinada igreja e Deus usou uma irmã na hora que a banda estava tocando. E essa irmã veio falar comigo, que era para eu não te incomodar mais, porque ele tinha algo a fazer na sua vida e seria grandioso. Seria muito grande o que ele ia fazer na sua vida. Até então, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ser da Marinha, que eu pudesse ser cantora. Até então, eu nunca imaginei isso. E eu vou cortar um pouquinho, por causa do horário. É verdade. Faltam 10 minutos, mas eu vou correr. É verdade. E abri o concurso para a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Não existia mulheres em nenhuma força armada na banda de música, não existia. O limite de idade era até 24 anos. Alguém virou para mim e falou, você está sabendo que abriu o concurso para a Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais? Eu falei, tô. Você vai fazer? Não. Por quê? Primeiro, porque eu tenho 27 anos, limite de idade é 24. E segundo, porque não tem mulher lá. Não, esse ano abriu, tem mulher. E esse ano, o limite de idade foi até 27 anos. Entrei Jesus. Na Marinha, eram 3 vagas para o Brasil todo. 3 vagas. Todo. Eu fui aprovada, entrei. Graças a Deus. Ali. Passei uma situação muito difícil, porque Adaptação, né? Adaptação, eu não conseguia me adaptar, o militarismo era muito difícil, era totalmente diferente do que eu estava vivendo ali fora. Isso. Entendeu? Então, para mim, foi muito difícil, E quando eu estava para desistir, eu estava numa igreja, em determinado dia, chorando horrores. Meu Deus. E o pregador virou para mim e falou assim, olha, você aí, Deus manda te dizer que foi Ele que abriu a porta para você dali do seu emprego, ali da Marinha. Ele tem algo a fazer na sua vida e vai ser ali naquele lugar. Você não vai sair, você vai permanecer, porque foi Ele que te colocou ali. Passou aquele ano, todas as vezes que eu chorava, eu ia trabalhar chorando e eu saía do trabalho chorando. Meu esposo, na época era meu noivo, não aguentava mais, de tanto que eu chorava. Eu ligava para ele e ficava chorando.
passou aquele ano e nós fomos pro ano seguinte ali, fui para a Sinfônica e as lutas continuaram, porque eu não conseguia me adaptar também. Passamos situações muito difíceis ali, de adaptação, pessoas ali não se acostumavam com o nosso jeito de ser ali, aquela nossa maneira. E mudou o almirante, e o almirante que entrou, o outro almirante que tinha, ele tinha uma cantora, só que ela não era militar, ela era civil. Isso. E mudou. Ele saiu, então levou todo mundo dele. E estava precisando de uma cantora. E eu já estava ali, porque eu era clarinetista, e uns amigos viraram para mim e falaram: Patrícia, faz o seguinte, fala com o comandante para você cantar. Eu falei: mas eu não canto. Eu levei até um susto, né? Mas eu não canto, não. Canta qualquer coisa. Vai lá, fala com ele. E o pessoal começou a botar pilha. Eu falei: tá bom, vou falar com ele. Procurei ele e falei: como, comandante? O senhor está pensando em uma cantora? Ele: estou pensando em uma cantora. Então, o senhor não quer me contratar como cantora, não? Aí ele falou assim: mas você canta? Eu falei: não. Aí nada, não, eu não sou desafinada, porque eu trabalho com departamento na igreja, então eu não sou desafinada, isso eu tenho certeza que eu não sou. Mas, assim, eu não sou cantora, principalmente lírica, não sou. Mas canta aí alguma coisa, e eu cantei. Aquela música: nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Aí eu cantei essa música ali pra ele. Aí ele falou: poxa, você leva jeito, vou te apresentar para o almirante, porque o almirante é a pessoa que dá a palavra final. É ele que decide se a pessoa vai ser cantora ali da banda ou não. Aí marcou com o almirante. Todas as vezes que fazia uma programação, porque para se apresentar para o almirante, vocês sabem, porque vocês já foram de marinha, não pode ser de qualquer maneira. Tem uma programação, tem que saber a agenda dele, o horário e tudo mais. Todas as vezes que meu nome entrava nessa programação, alguém vinha e tirava. Botava o meu nome, alguém vinha e tirava. É sempre assim, não é? Sempre alguém tentando te parar. Impedir. Sempre alguém tentando impedir. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. E ali naquele momento, de surpresa, aconteceu. O almirante não costuma fazer isso, e de surpresa ele desceu. Chegou lá na banda e falou assim: olha, Patrícia, eu vim aqui escutar uma menina que tá um boato aí falando que ela tá querendo cantar. Aí eu já tinha preparado uma peça de ópera. Ele falou: então levanta aí e canta. Eu levantei e cantei uma peça de ópera. Ele virou e falou assim: nossa, você leva jeito mesmo pro canto. Vamos fazer o seguinte, virou pro comandante fulano de tal, pode contratar a professora fulano de tal para dar aula para ela. Essa professora era considerada uma das melhores cantoras líricas do Rio de Janeiro. Atuou no Teatro Municipal durante 20 anos como solista. E eu não paguei um centavo para ter aula com ela. Meu Deus. Olha, quando Deus quer fazer, Ele faz. Não se preocupe, descansa no Senhor. Ele move tudo. Porque Deus, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Então foi assim a minha história. Muito bom. E eu sou a primeira cantora lírica, né, do Corpo de Fuzileiros Navais. Não existe cantora em nenhuma Força Armada. A Marinha foi a única que abriu. Rádio Senami, a rádio que toca missões.